Então, eu cumprimento toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Queridos e amados irmãos, no mês da família, né? Nosso tema hoje é a dimensão do ministério de Jesus. Em que dimensão Jesus viveu o seu ministério como exemplo para ensinar o povo a servi-lo e a viver com prazer. Então eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler todo o capítulo 6. E à medida que você encontrar, por favor, coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos acompanham na sua versão. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está no céu. Quando, pois, derem esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando derem esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Quando vós orareis assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos por quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá em todo o seu cuidado acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, encontre morada em nosso coração, ó Deus. Que nós possamos entender, Senhor, e aprender, Senhor, e nos dar força para aplicar, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. A dimensão do ministério de Jesus. Qual o tamanho, a expansão, a medida do alcance do ministério de Jesus? Nós, muitas vezes, fazemos uma leitura superficial de uma pessoa. Né? Nós estabelecemos alvos e sucesso de uma pessoa. Como uma pessoa alcançou sucesso. E muitas vezes nós avaliamos pelo sucesso de adquirir bens materiais, como empresas, ou casa, carro, sítio. Isso nós avaliamos a sucesso, a progresso, a prosperidade. Mas será que todas as pessoas que têm muitos bens, elas mesmo se consideram bem-sucedidas, ou são felizes, têm prazer em viver, se elas agradam a outras pessoas? Aí está o X da questão. Os mesmos problemas que um lar pobre tem, existe um lar de um barão, de um rico. E nisso, Jesus procurou mostrar a todas as pessoas qual é a dimensão do ministério dele, que ele viveu. Então, tem pessoas que são um excelente marido, mas são péssimos pais. Tem alunos que são excelentes alunos, mas são péssimos professores.
não sabem ensinar nada. Tem médicos que são excelentes médicos, referências, mas como pacientes são péssimos. Quem gosta de assistir a série do Dr. House sabe disso, né? Excelente médico, mas é viciado em droga. Isso publicamente. Jesus, ele viveu o seu ministério em todos os aspectos da vida. Aí nós olhamos para Cristo, temos como referência e precisamos assimilar isso. Nós precisamos trazer para nós isso, para a nossa vida e aplicar em nossa vida. Então Jesus, ele viveu o seu ministério mostrando ao homem que era preciso cuidar do corpo. Viveu e ensinou a admissão de viver esse ministério, cuidando dessa carcaça que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo de Deus. Já pensou nisso? Aí Jesus, ele fala aqui, o texto que nós lemos, capítulo 6 e versículo 22, a candeia do corpo são os olhos. Em algumas versões diz que a luz do corpo são os olhos. Então nós conseguimos enxergar as coisas de uma forma bem clara, entender. Aí você diz assim, pastor, e as pessoas que nasceram com deficiência visual, não enxergam, não é? Aqui não é simplesmente o olho não, mas a inteligência, o que entra na alma. O que entra na alma, o que nós conseguimos assimilar como pessoas, aprender coisas boas para nós mesmos e para outras pessoas. Como nós refletimos o bom perfume de Cristo, como nós somos verdadeiramente o sal da terra e luz para este mundo. Então, quando nós aprendemos algumas coisas de Deus, ela desce para o nosso coração. E tem coisas, irmãos, que muitas vezes nós não estamos precisando aprender agora. Tem coisas que nós não estamos precisando aprender nesse momento. Eu não preciso aprender como tratar um adolescente dentro de casa, porque eu não trabalho com adolescente, não vivo com adolescente, na minha casa não tem adolescente, mas você aprendendo, você vai precisar disso no futuro, e é melhor aprender agora, e é melhor estudar agora, enquanto estamos tranquilos. Sabe por quê, irmãos? É fácil aprender na tranquilidade, no momento de paz, de reflexão, onde nós podemos ter a liberdade para pesquisar. Já pensou uma pessoa for querer aprender as coisas na véspera de uma prova, onde não tem tempo para meditar, para fazer pesquisa, para tirar questionamento? Então nós, como servos de Deus, eu falo isso sempre nas quinta-feiras, digo, olha, os irmãos aí não estão muito quentes, porque tem um ventilador, dá para refrescar, tirar o calor, não é? Então dá para refletir, mas numa hora de tomar uma decisão rápido, uma decisão que nós precisamos tomar em fração de segundos, não dá tempo a orar, buscar a Bíblia, ligar para o irmão, pedir um aconselhamento, não. Mas se nós aprendermos agora, na hora que estamos tranquilos, fazendo uma reflexão, na hora que nós precisarmos, aciona-se em nosso coração, sobe para a nossa mente, para o nosso corpo, e a nossa atitude será santa e agradável a Deus. É isso que a Bíblia diz. Pois o que entra no corpo, isso traz luz
Não é? Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. É por isso que nós, na igreja, nós temos a nossa classe específica para cada idade. Classe de adultos, classe de jovens, de juniores, de criança. Nós temos agora realizando nesse momento o culto infantil, onde as irmãs e os irmãos ministram com a arte visual, mostrando algumas figuras, explicando, falando aquela linguagem que atrai as crianças, não é? Elas precisam agora, para armazenar no coração delas, é a luz de Cristo entrando no coração delas, a importância de ensinar as crianças. E a Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos no temor e obediência da palavra de Deus. Então Jesus, ele viu o ser humano nessa dimensão do corpo, cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Romanos no capítulo 12, do versículo 1 ao 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, apresentar o corpo, ser voluntário, irmão, voluntário, para que o Espírito de Deus transforme a partir da mente. Aí, ainda hoje eu cheguei para um cidadão, amigo meu, e eu disse o seguinte para ele, digo: olha, nós somos muito críticos, os crentes geralmente são muito críticos, né? Nós exigimos muito de nós mesmos. Quando um de nós falhamos, nós dizemos: isso é crente, né? Mas em comparação com outras pessoas que não têm essa educação cristã, nós estamos dando de 10 a 0. Mas nós é para ser assim mesmo, exigir muito de nós mesmos. Então eu cheguei para um colega e disse: olha, eu louvo a Deus, porque você se transformou numa pessoa dócil, numa pessoa alegre, onde nós temos prazer e satisfação em estar perto de você. Veja como Deus faz conosco. Nós que já estamos há algum tempo estudando a palavra, tentando obedecer a Deus, batalhando pela fé, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, é uma luta interior. Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele ficava intrigado com ele mesmo, não é? E essa luta, ela não termina. Nesse instante aqui, eu fui surpreendido, porque eu fiz 60 no dia 12 de abril, então eu estava esquecido já, estou partindo para o 61, e os irmãos me pegaram de surpresa agora. Eu devia não ter problema nenhum mais, né? 60 anos, casado com uma linda mulher, 3 filhos, 4 netos, né? Feliz, abençoado, não devia não ter problema nenhum, mas só a misericórdia de Deus, só Deus sabe da minha vida, dos meus problemas, das minhas causas, não é? Ontem nós estávamos na reunião da Ordem dos Pastores, e nós estamos plantando na ordem a questão da mentoria. Você ter um mentor para que você possa conversar, para que você possa falar aquilo que você não fala nem para sua esposa, nem para algum amigo, sabe? Para lhe ajudar, porque você sabe o que acontece, irmãos?
pastores, líderes se suicidando por causa da depressão, por causa da pressão interior, porque muitas vezes se acham indigno de servir o Evangelho de Cristo, sabe? Digo, não, eu vou morrer logo, pelo menos eu acabo com esse problema da igreja, já não sou mais um peso para a igreja, não é? Mais ou menos por aí. Jesus diz que nós precisamos cuidar desse corpo, irmão, você precisa cuidar desse corpo, buscar a santificação. Jesus também viu que nós precisamos ter uma vida social dinâmica. Ele também ensinou e viveu isso, nessa dimensão, nessa extensão. Teve uma vida social ativa e motivadora. Jesus participou de uma festa de casamento. Não, a Bíblia registra que ele participou de uma. Pode ter participado até de mais, não é? Mas isso a Bíblia não fala. A Bíblia fala assim, se tudo que Jesus fizesse for escrito, não tinha papel que coubesse. Mas a gente vê aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, que diz assim: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ora, Jesus e os seus discípulos. Aí nessa festa foi que Jesus fez o primeiro milagre. Eu já vi um pregador dizendo o seguinte sobre essa festa. Diz assim, a Bíblia registra que foi convidado a família dele, de Jesus, e os discípulos dele. Vamos contar que os discípulos sejam os 12, não é? Mas os irmãos lembram que quando Mateus narra o ministério de Jesus, onde Jesus ia uma grande multidão atrás dele. Então pressupõe-se que nessa festa houve uma invasão de convidados, entrou muitas pessoas que seguiam a Jesus. Aí de repente, o que o anfitrião fez para receber seu convidado acabou. Sabe por quê? Porque chegou a pessoa da festa e foi cobrar de Maria. Chegou para Maria e disse, olha, acabou o vinho, a festa vai acabar e ficar sem graça. Maria podia ter dito, não, mas não tenho nada a ver com isso, vocês, a festa é de vocês, não. Ela chamou Jesus. Digo, olha, nós somos convidados, mas as pessoas que vieram contigo aí, nenhuma delas foi, entraram de penetra, né? Sem o convite individual, não é? Aqui passando para os nossos tempos, né? Entraram no buffet sem apresentar o convite. De repente, Jesus faz aquele milagre de transformar água em vinho. Mas o que eu quero falar nisso é porque Jesus teve aquela preocupação com a sociedade. Ele não olhou só para ele, olhou para a comunidade. Ele teve uma cosmovisão para não frustrar uma festa de casamento, para que uma festa de casamento não se tornasse uma coisa sem graça, mas o brilho da festa continuou. Então ele viveu essa dimensão, na dimensão social, motivadora e ativa, e isso nós temos que aprender. Agora eu sou crente, eu não posso conversar com meus colegas incrédulos, não é? Não é assim, não, mas a Bíblia diz, lá no Salmo 1, que nós não devemos se juntar com ímpios, sentar com ímpios, né? Como é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não senta na mesa dos escarnecedores, não é? Vamos ler bem direitinho? Salmo 1. Eu decoro e depois me esqueço, né? Mas os irmãos viram aí a idade, então estou tranquilo. No Salmo 1 diz assim:
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Sentar, irmãos, aqui não significa você estar na mesa e as pessoas tomando cerveja e você tomando ali a sua Coca-Cola. Coca-Cola faz muito mal, né? Mas é a mais famosa mesmo. Sentar na mesa dos escarnecedores significa comungar com eles, escarnecer com eles, ter as mesmas ideias, os mesmos prazeres dessas pessoas. Mas você cumprimentar o amigo, você sentar com a sua família, numa reunião familiar, seja crente ou descrente, ou macumbeiro, ou espírita, qualquer fé que professe, você tem que amar os seus, as suas pessoas, principalmente aqueles que não têm Cristo. Você tem que pedir a Deus pela salvação deles, você tem que conquistar pelo seu relacionamento como cristão, você tem que contagiar ele com o amor de Cristo que está em você. É isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus nos ensinou. Aí Jesus diz, olha, não vivam só de aparência, não é? O que diz o versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos, quando guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Não vamos viver só de aparência, de ser crente não, mas de encarar a vida cristã com honestidade, sabe? Com prazer e com alegria. De repente, nós estamos recebendo glória de homens. Eu pensei nisso nesse instante. Eu digo, eu estou aqui, o pessoal está batendo parabéns para mim, mas, por outro lado, a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem honra, não é? Por outro lado, a Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria para contar os nossos dias de maneira sábia e alegre. Mas nós não devemos descentralizar o culto da pessoa de Cristo. Sabe, quando tem assim, culto dos homens, negativo. O culto é a Deus. Os homens vão cultuar a Deus, não é? Nós precisamos entender o que seja isso, não que nós vamos cultuar nós mesmos. O culto é ao Senhor, só a Ele nós adoramos. É isso que faz a separação entre os católicos apostólicos romanos dos católicos apostólicos cristãos. É porque os cristãos só adoram a Cristo, não reverencia e não presta reverência a nenhum outro santo, nada, só a Jesus, o Senhor, que também é Deus. Jesus, Ele viveu e ensina a todos nós a termos a nossa vida na dimensão social. Jesus também ensina que nós precisamos viver também na dimensão espiritual. Veja, irmãos, que ele, nesse capítulo 6, ele passa a ensinar a como nós devemos ofertar. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita, sabe? Diz assim, o dízimo é 10%, não estou querendo cobrar dízimo de ninguém. O dízimo é 10%, quem dá mais? É quem ganha mais ou quem ganha menos? Quem dá mais é quem dá 12%, quem dá 15%. Quem dá só, se todos derem 10%, todos dão igual. 10% daquilo que o Senhor deu. Não é isso? E se todos nós fôssemos fiéis nesse aspecto, nós não precisaríamos fazer nenhum tipo de evento para fazer qualquer coisa no templo, para zelar o templo. Não precisaríamos.
porque teríamos recurso necessário. Chegaria um ponto de nós fazermos como Moisés fez: não, vamos parar, porque não tem lugar para armazenar tanto valor. Não precisa trazer mais nada não, irmão, já está bom. Não é bom assim? Jesus ensina a orar. Não faz as coisas para aparecer não. Não tem assim, essa oração bonita, de choro, de lágrimas, de um falso quebrantamento, sabe? De uma explosão da alma, e de repente aquilo não é nada, é carne pura, não tem nada de espiritual. Jesus diz: olha, entra no teu quarto, tu e Deus, em secreto. Você sabe o que Ele faz? Tu ora em secreto e Ele te recompensa publicamente. Já pensou, irmão? Aí nós fazemos o inverso. Parece que tem muita gente assistindo esses filmes aí, né? Flash do inverso do Flash, o reverso do Batman. Aí tudo é o reverso. Aí os crentes parecem que estão fazendo a mesma coisa. Fazem as coisas ao contrário do que a Bíblia ensina. Sabe por quê? Porque para a carne é mais gostoso, aparece mais. Mas eu digo uma coisa, irmãos, funciona. O ensinamento de Cristo é infalível. Infalível. Quando uma pessoa obedece a Deus, ele não se dá mal. A pessoa não se dá mal. Creia nisso. Jesus ensina-nos a exercer a autoridade. Jesus nos ensina a exercer a santidade. Muitas vezes nós queremos ter o que nós não podemos. Jesus diz: tu está muito preocupado, ansioso. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Em outra versão diz ansioso quanto à vossa vida. Sabe? Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, estava em direção à cidade santa. Todos os dias eles tinham um maná. Nascia aquela planta e eles iam lá, colhiam para o dia, o almoço e janta, o café da manhã e tudo. Não podia nem guardar para outro dia. Se guardasse, apodrecia, fazia mal. Todo dia. Só não podia colher no sábado. Sexta-feira eles podiam armazenar para o sábado. O da sexta não apodrecia. Vejam que Deus tremendo é esse, não é? Ele alimenta só o maná. O maná significa o seu pão de cada dia. O que está no teu coração, isso é a tua riqueza. O que adianta ter uma casa de praia e você não ter prazer em estar nessa casa de praia, não ter alegria, não ter amigos, ou ter falsos amigos? Quando tu fica liso, não aparece mais nenhum, não é assim? Nós escutamos tanto testemunho dessa forma. Pessoas com dinheiro são cheias de amigos, depois desaparecem quase todos, e muitos perecem. E Jesus diz o seguinte: olha, o seu valor é tremendo, é incalculável. Você sabe por quê? O seu valor, o nosso valor, ele não tem máquina que possa calcular. Ele diz assim: ó, Jesus, não tem de vós muito mais valor que elas, do que todas as coisas. Jesus mostra, veja aquela dali. Aí eu digo assim: veja uma bica do Ipu. A bica da Ipu está desenhada aqui, né? Quem contempla aquele monumento feito pela natureza, pelas mãos de Deus, quem contempla, eu vou falar agora o Morro do Careca, não é? Quem é de Natal aqui? Tem alguém de Natal aqui? Quem conhece o Morro do Careca? Só em foto, né? Olha, a irmã conhece. Deus fez aquilo, né? A beleza. Jesus mostra as coisas assim, os olhos nus, dizendo: olha, isso aí tudo é belo, mas vocês têm muito mais valor que isso. Já pensou, irmãos?
o valor de cada um de nós. Jesus deu a sua vida, a vida dele para te salvar, para me salvar, salvar cada um de nós. Esse é o nosso valor, o sangue precioso de Cristo. Quero finalizar dizendo, como servo de Deus, como família de Deus, vamos ter o nosso comportamento, o nosso caráter cristão, não só sendo uma boa esposa, não só sendo uma boa mãe, ou um bom pai, um bom marido, mas vamos ser excelentes cristãos, aplicando aquilo que Jesus ensinou em todas as dimensões, no trabalho, na faculdade, no colégio, na fila do INSS, do SUS, né, do posto de saúde, da UPA, na fila do banco. Digo uma fila chata aqui, a fila da caixa lotérica. Pensa, lugar onde ser crente, não é não? Na fila da caixa lotérica, misericórdia, aqui em Maracanaú nós temos que separar um expediente, da manhã de tarde você vai passar a fila todinha. Aí a gente escuta todo tipo de conversa. Isso aqui é lugar para ser crente, né? Mas nós temos que ser servo de Deus em todas as dimensões. Sabe? Cravar no nosso coração e na nossa alma. Qual a extensão? Qual a altura e a profundidade, o amor que Cristo quer que você viva sua vida como cristão? Deixo aqui essa reflexão para todos nós. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por ti agora. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, para que nós possamos ter uma cosmovisão, não uma visão tacanha, pequena, de pequeno alcance, mas que possamos, Senhor, ter a visão de águia, como o Senhor nos ensina. Possamos, ó Deus, fazer parte verdadeiramente, ó Deus, tendo em nosso sangue o DNA de Cristo. Ó Deus, sermos, ó Pai, da tua tribo, leão de Judá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, para a glória de Jesus, o teu Filho. Amém.